Mateus 6, nós vamos ler de 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que está nos céus, venha falar aos nossos corações nesse momento e nos ajude a entender esse ensino que Jesus nos deixou. Que todas as pessoas que estão aqui nessa noite possam pegar aquilo que o Senhor tem para elas, possam entender a mensagem que o Senhor tem para elas em cada desafio, Senhor. Que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos modifique nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um dos textos mais conhecidos no nosso Novo Testamento, a famosa oração do Pai Nosso. Ela é contada tanto no Evangelho de Mateus quanto em Lucas. E em Lucas ela está um pouquinho diferente, falta um pedacinho ou outro, mas dá uma introdução melhor para aquilo que acontece. Jesus estava orando e os discípulos veem Jesus orar. E aí perguntam para ele, falam para ele: Mestre, ensina-nos a orar. É engraçado isso porque o judeu sabia orar. Esses discípulos sabiam orar, eles oravam várias vezes ao dia. Eles tinham o livro de Salmos, o conhecimento do livro de Salmos que ensinava a eles a oração, mas eles veem o próprio Jesus orando. Imagina a experiência maravilhosa que não devia ser. A gente ler as orações de Jesus já deixa meio arrepiado, né? Ver Jesus orando. Eles viram para Jesus e falam assim: Mestre, João Batista ensina os discípulos dele a orar, ensina a gente também, nos ensina a orar. E Jesus fala assim: quando vocês orarem, orem dessa maneira. Algumas pessoas, pelo fato dos católicos repetirem muito essa oração, acabam não dando a importância devida a ela. Aquele negócio assim, que a sociologia chama lá de identidade pela diferença. Eles fazem assim, então eu não faço. Na verdade, acabam se enrolando e fugindo um pouquinho de algo tão precioso que o Senhor Jesus nos ensinou. É certo que não é correto a gente fazer repetições vãs. O próprio Jesus fala isso antes de começar a explicar, a falar essa oração. Ele fala assim: não usei de vãs repetições como fazem os gentios. A gente vê no Novo Testamento que os discípulos não ficavam ali repetindo essa oração. A gente não vê ela ser repetida em momento algum, nem lá no livro de Atos, mas a gente vê o conteúdo dela. Eles entenderam o espírito da coisa. Eles entenderam algumas coisas que vocês precisam entender, que nós precisamos entender para a gente conseguir orar direito. Essa mensagem, essa oração do Pai Nosso, ela tem muitos e muitos e muitos ensinos para a vida da gente. E longe de mim tentar esgotar esses ensinos. Se eu pegasse cada frase, daria aí alguns sermões. Ao longo da história da igreja, a gente pode aprender muitas coisas a respeito dessa oração. Existem, por exemplo, coisas nessa oração que nos ensinam a respeito do nosso relacionamento com Deus. Como tudo no ensino de Jesus, tem coisas que são para o nosso relacionamento com Deus e outras são para o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Aliás, Jesus ensina dessa maneira o tempo todo. Quando ele vai resumir toda a lei do Antigo Testamento, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. O ensino de Jesus é nessa direção, e a oração do Pai Nosso, apesar de ser uma oração, é uma aula a respeito do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. Meditando nessa oração essa semana, o Espírito Santo me chamou a atenção para alguns pronomes que nós temos aí nessa oração. Pronomes possessivos. Existem algumas coisas que são nossas e existem outras coisas que são de Deus. A gente fala, por exemplo, que é de Deus: teu é o reino, não é verdade?
O nome santificado também é dele. O poder, a glória para sempre é dele. Cada uma dessas coisas daria para a gente falar muito. Mas eu quero falar para os irmãos nessa noite sobre o que é nosso na oração do Pai Nosso. Esse é o título dessa oração. O que é nosso na oração do Pai Nosso? E a primeira coisa que é nosso, meus irmãos, é o Pai. Como é que a oração começa? Vamos repetir? Pai nosso que está nos céus. O Pai é nosso. Jesus poderia ter ensinado essa oração falando da seguinte maneira: meu Pai que está nos céus. Mas ele vira para os discípulos dele e fala: orem assim, Pai nosso que está no céu. Por que ele faz isso? Porque ele quer lembrar que o Pai não é só seu, que o Pai é do seu irmão também. Ele quer lembrar você que você agora faz parte de uma família. Essa oração não é para qualquer pessoa, essa oração é para discípulo de Jesus. Independente da placa de igreja que ele tem, independente de qualquer coisa, essa oração é para aqueles que são discípulos, são os discípulos de Jesus que perguntaram e ele começa a ensinar para os discípulos. Discípulo de Jesus tem família, discípulo de Jesus tem irmão. Isso é uma coisa importantíssima logo no início dessa oração, que a gente precisa trazer a consciência. Porque tem pessoas que começam a viver o reino de Deus, mas não entenderam ainda o que é família. Não entendeu que da mesma forma que o pai é seu, ele é pai do seu irmão também. E que os dois vão subir. Que você e o seu irmão vão estar no mesmo céu e vão ter que se aturar por toda a eternidade. Amém. Amém mesmo. Porque o comportamento que eu vejo de alguns irmãos é de tanto conflito, tanto confronto, tanta falação por trás e coisas desse tipo, que esqueceram que o outro é irmão. Como é que vai ser? Tem irmão que não consegue conviver bem com o outro. Eu já disse isso em outras mensagens. Como é que você vai chegar no céu, por exemplo, e vai olhar assim: Jesus, fulano está aqui? Como é que pode? Virou bagunça agora? Um dos dois vai descer, o que vai acontecer? Você é um com seu irmão, porque você tem o mesmo pai. O sangue que foi derramado para salvar a sua vida, também foi derramado para salvar a vida do seu irmão. E como o pai ama você, ele também ama o seu irmão. Deus não tem filho predileto, não. Deus é o pai perfeito. Aprenda a entender isso. Comece a entender. Todo mundo que é discípulo de Jesus faz parte da mesma família que você. Amém? O que nos leva, pensando em família, a outra realidade. Qual é a segunda coisa aí que é nossa nessa oração? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão é simplesmente o alimento principal das famílias daquela região, de muitas até os dias de hoje. Como aquele povo come pão? É pão no café, pão no almoço, pão no jantar. O pão representava simplesmente o cuidado de Deus, o suprimento de Deus diário. O povo, quando estava no deserto, caía pão do céu para eles. Então Jesus o tempo todo ensina eles a confiarem e a pedirem o pão de cada dia. Só que perceba um detalhe, meus irmãos. Jesus não diz: o meu pão me dá hoje. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você sabe por quê? Porque o pão que Deus dá para o discípulo dele, para aquele que caminha com Jesus, nunca é só do discípulo. Jesus ensinou o tempo todo a repartir o pão. Como é que foi? No episódio da multiplicação dos pães por 2 vezes, Jesus pegou o pão, deu graças e o partiu. E ele começou a distribuir aquele pão. Gente, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele podia virar e falar: não, quem está trabalhando mais vai comer agora. Mas Jesus reparte. Ele pega o pouco que tinha e reparte, e ali acontece um milagre. Os discípulos entenderam isso. Jesus continuou ensinando na ceia. Partiu o pão. A gente vê lá no início da história da igreja, quando a igreja começou a dar os seus passinhos,
Eles se reuniam, gente, todos os dias, sabem para quê? Para partir o pão, de casa em casa. Porque o pão do discípulo de Jesus não é dele, o pão é nosso. Eu vejo que muitas vezes quem tem menos aprende mais a repartir do que quem tem um pouco mais. Às vezes eu olho pessoas que teriam condições de repartir muito mais no seu dia a dia, mas sempre acham que não tem o suficiente, que não tem condições de abençoar alguém. Ficam cegas para os problemas dos outros, preferem nem saber que tem alguém sofrendo para não ficar com a consciência culpada. Eu vi um vídeo recentemente, eu até compartilhei, não sei se alguns viram, a respeito de uma experiência que fizeram num shopping, numa praça de alimentação. O vídeo mostra ali as pessoas comendo na praça de alimentação e chega um rapaz e faz assim: você pode me dividir o seu lanche comigo? Eu estou com a fome. A pessoa nem olha, a pessoa vira aquela, não, e continua. E ele faz isso várias vezes. Você pode me ajudar? Eu estou com fome, você pode dividir o seu lanche comigo? E as pessoas se negam. Aí ele vai para o lado de fora do shopping. Isso tudo filmado. E tem uma câmera mais distante mostrando um mendigo. Alguém chega e dá uma caixa de esfirra para aquele mendigo. E o mendigo feliz pega aquela esfirra, começa a comer. Aí esse mesmo homem chega para o mendigo: rapaz, eu estou com uma fome, você pode me arrumar um desses aí? O mendigo na hora faz: claro. O cara vai lá, pega a esfirra do mendigo, fica comendo do lado dele. O mendigo teve mais coração do que quem tinha. O tempo todo. E se a gente bobear, acontece com a gente que se diz discípulo de Jesus. Quando a gente pede o pão nosso de cada dia, a gente está declarando que o pão é nosso. Eu quero que nesse momento você olhe para alguém que não é da sua mesma casa, vire e fale assim: o meu pão é seu também. E fala assim: mas o seu também é meu. Eu espero que isso venha a gerar uma mudança de comportamento na gente. Comece a olhar ao seu redor quem é que está precisando. Cristianismo é isso, seguir Jesus, reino de Deus é isso, é dividir. Eu lembro, outro dia eu até compartilhei lá também uma imagem que mostrava um pouquinho daquela teologia da prosperidade, que as pessoas estão preocupadas em enricar, em ficar com carrão e tal. Um sujeito falando assim: depois que eu conheci Jesus, eu comecei a prosperar, eu tinha um carro, agora tenho 2. E aí ele falava assim: Jesus me ensinou a conquistar. Aí mostravam de baixo, acho que era algum personagem bíblico falando assim: quando eu conhecia Jesus, eu tinha 2 pães, agora eu tenho 1. Jesus me ensinou a dividir. O Evangelho de Jesus é isso. O reino de Deus é isso, é a gente aprender a partir o pão, porque foi isso que ele fez várias e várias vezes. Mas tem mais coisa que está aí no nosso. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados. Os pecados, eles são nossos. Olha só. O pecado é nosso. É hora de você entender que todo mundo é pecador. Nós estamos nivelados, gente. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo peca. Eu me lembro de uma canção do Chico Buarque, chamada Ciranda da Bailarina, que ele canta um pedacinho assim. Ele não, né? São umas meninas que cantam: reparando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. É verdade. Pastor Osias fez um cálculo ontem aqui no culto de gratidão do irmão Celso, de se ele tivesse pecado um pecado por dia, quantos ele teria pecado até hoje? Quantos, pastor? Você tinha falado aí um número alto ontem. 18 mil por aí, né, Celso? 24 mil. É muito pecado, gente. Você está cercado de pecadores. Tem pecado, para qualquer lugar que você olhar aí, você pode ter certeza, essa pessoa faz pecado que você nem imagina. Só que tem um detalhe: olhar o pecado do outro é fácil, mas o pecado é
nosso. Opa! É fácil olhar os defeitos dos outros. É fácil você olhar e ver, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo comigo. Meu irmão, o pecado é nosso. O pecado é nosso, você faz igual ele. Não existe pecado mais fedorento ou menos cheiroso diante de Deus, tudo é pecado. Aquele irmão que fez uma coisa com você que você ficou com a raiva danada, aquele pecado que você fez que ninguém ficou nem sabendo que você fez, diante de Deus está na mesma altura. O pecado é nosso, todos nós somos iguais. Agora tem mais. Perdoa os nossos pecados. O perdão, ele também é nosso. É nosso, é para você e é para seu irmão. E é interessante Jesus ensinar a gente a pedir perdão para o nosso irmão também. A gente vê isso lá no Antigo Testamento. Eu me lembro nesse momento do Daniel no cativeiro babilônico. Eu tenho certeza, gente, Daniel nunca tinha adorado Baal, nem nada disso. Ele precisava pedir perdão pelo pecado do povo. Ele sabia que estava lá por causa do pecado dos irmãos. Ele começa a pedir perdão pelos irmãos. O próprio Jesus na cruz, ele começa a pedir perdão pelos outros. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão sendo apedrejado, discípulo que realmente aprendeu o que é o reino de Deus, caco de pedra voando para tudo quanto é lado, ele sendo assassinado, ele diz assim, Pai, não lhes impute esse pecado. E o que a gente faz? O meu pecadinho, a gente sempre diminui, né? Perdoa, mas para o pecado desse irmão aqui, pesa a mão, quebra Jeová para ver se ele aprende. Eu não aguento mais esse irmão fazendo sempre a mesma coisa. Pesa logo a mão para ver se esse irmão cria vergonha na cara. Não é isso que Jesus ensina. Eu não vejo Jesus ensinar, pedir para Deus pesar a mão sobre seu ninguém. Pelo contrário, teve um momento que os discípulos quiseram pedir para descer fogo do céu e queimar um monte de gente, que eles estavam com raiva, e Jesus diz, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Espírito do reino de Deus vira e fala, perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado, perdoa também o pecado do meu irmão. Você aprende a olhar para o seu irmão com misericórdia. Amém, irmãos? São coisas para mudar a nossa prática. É coisa para você chegar em casa e pegar o seu pão e lembrar, esse é o pão nosso de cada dia, e eu tenho que partir. É o momento de você olhar para o pecado do seu irmão e, Senhor, perdoa o pecado dele. Que mais que é nosso aqui nessa oração? Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou os nossos devedores. Nós temos devedores a serem perdoados. Você tem gente para perdoar. Você tem gente para liberar perdão. Nós todos temos. A igreja inteira de Jesus precisa perdoar pecados dos outros. Alguém vai sempre pisar no seu calo, meu irmão. Alguém vai sempre pisar no seu pé. E Deus vai sempre permitir que isso aconteça com você, para que você aprenda a perdoar. Deus tem um projeto na sua vida. A Bíblia fala para a gente a respeito disso. Se não me engano, Romanos 8, versículo 29, fala que Ele quer que você seja a imagem de Cristo. Você precisa aprender a amar como Cristo e a perdoar como Cristo. Então não se iluda. Sempre Deus vai mandar coisas no meio do caminho para você ficar com raiva, para você aprender a perdoar. Para exercitar a sua capacidade de perdão, porque é o projeto que Ele tem para você. Então, quanto mais rápido você aprender a perdoar, melhor para você, porque senão você vai sofrer mais. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É uma coisa que está condicional, não é? Sabe por quê? Discípulo de Jesus precisa perdoar. Não tem essa de, eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo perdoar fulano. Se vira, você não tem outra opção. Não tem, reino de Deus é assim, é perdão que tem que ser vivido. Mas o que eu vou fazer? Não sei, faz um jejum aí, para de comer até conseguir perdoar. Duvido que você não vai conseguir.
Duvido que você vai até o cemitério morrendo de fome sem conseguir perdoar alguém. Uma hora seu coração vai se quebrar. Uma hora alguma coisa vai acontecer. Eu ia falar aqui, bate a cabeça na parede, sei lá, mas vou parar de dar ideia, de repente alguém faz. Né? Eu tenho visto pessoas fazerem coisas tão estranhas. Mas você vira, meu irmão, você não tem opção, você precisa perdoar. Você precisa dar um jeito, porque está relacionado, tá? É uma coisa que todos nós temos. Eu sei que você tem e saiba que eu também tenho. E como eu costumo dizer, se eu não pisei na bola com você ainda, um dia eu vou pisar. Um dia eu vou decepcionar você, um dia eu vou pisar no seu calo e eu vou precisar do seu perdão. E você vai fazer isso comigo também. Alguns aqui já fizeram, né? Como eu também já pisei. É normal. E a gente vive se perdoando uns aos outros. 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Até lá você perdeu a conta. É assim que tem que ser. Mas tem mais uma coisa aqui. Na verdade, 2 coisas finais. Não nos deixe cair em tentação. Como é que é? Mas livra-nos do mal. O cair na tentação é nosso. Entenda isso. Por que é importante eu dar uma ênfase nisso? Parece com aquela parte do pecado, que eu vou dizer que todo mundo peca, é mais do que isso. A possibilidade de cair na tentação é uma coisa que existe para todo mundo. E você precisa entender isso, porque muitas vezes a gente cria heróis humanos. Heróis e heroínas humanos. Isso é uma coisa terrível. O nosso herói precisa ser Cristo. E a gente acha que aquele irmão nunca vai, de repente, fazer algo para nos entristecer. Acha que aquela irmã nunca vai nos trair ou coisa desse tipo. Mas o cair na tentação é nosso. Todo mundo está sujeito a isso. A Bíblia mostra todos esses grandes chamados heróis da fé, homens que caíram ao longo da sua vida. Não tem umzinho, meus irmãos, que salva. O único que é perfeito é Cristo. Aí você olha para Pedro, depois de convertido, Pedro lá velho já está pisando na bola. Aí você vai vendo Abraão, o cara era o maior mentiroso. Aí vai Moisés estava tudo certinho, falou mais do que devia, pisou na bola, foi proibido de entrar na terra prometida. Davi, vou nem falar de Davi. Tadinho do meu irmão Davi. Cair na tentação é nosso. Eu não acredito que existiu alguém com tanta unção para adorar como o Davi. Até os dias de hoje, alguém que expulsava demônio tocando harpa. Caiu na tentação, gente, porque é carne. Às vezes a gente cria ideais e convive com os irmãos, principalmente crente novo, começa a se tomar como referência, fulano é o meu discipulador, fulano é meu isso, eu quero ser crente igual fulano, que não sei o quê. É tudo gente, pecador é igual você. O cair na tentação é nosso. E o livra-nos do mal também. O livramento do mal que Deus dá também. O pedir para não cair na tentação também é nosso. Você sabe o que é isso? A gente, como família de Deus, a gente precisa aprender a cuidar um do outro. Sabendo que o seu irmão é fraco, ora com ele, para não cair em tentação. Eu sei que tem vários irmãos aqui nessa igreja que estão orando por mim, para eu ficar de pé, para eu não cair em tentação, seja ela qual for. E eu agradeço por isso, porque família é assim. A gente precisa aprender a cuidar um do outro. Você se preocupa em Deus te livrar do mal? Se preocupe com o seu irmão também. Senhor, livra-me do mal, está saindo de dentro de casa. Lembra que você é família. Isso é reino de Deus. Eu quero chamar aqui à frente um pai. Quem é pai aí? Um homem pai. Eu quero chamar alguém que é uma mãe para vir aqui. Quem vem? Alguém aqui que é filho, vem aqui à frente. Quero 2. E essa está fugindo. Filho agora, homem. Não tem problema não, pode ficar os 2, família grande. Quer dizer, hoje eu posso falar, né? O pessoal tem medo de ter filho. Antigamente isso aqui era uma família muito pequenininha. Paulinha, junta com eles aqui.
Vou ensinar para vocês uma coisa que eu aprendi quando eu era criança com a minha mãe no culto doméstico. Aqui tem uma família. Imagina que cada um está orando só por si mesmo. Imagina que ele ora só por ele, ela ora só por ela, ele só por ele, ele só por ele, ela só por ela. Quantas pessoas orando por ela tem nessa família? Uma só. Quantas pessoas orando por ele nessa família tem aqui? Uma só. Se ela ora por todos, se ele ora por todos, além dele mesmo, se ela ora por todos, quantas pessoas sem orando por ele? Se todo mundo faz isso, se todo mundo dessa família está comprometido em orar pelo outro, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas orando pela vida dele. 5 pessoas pedindo proteção. 5 pessoas pedindo, não nos deixe cair em tentação. Gente, o reino de Deus é uma grande família, porque nós temos um Pai que é nosso. Nós temos um Pai que é nosso, então o nosso comportamento deve ser assim como família. Não importa o tamanho da nossa igreja, a nossa igreja é parte dessa família. E a gente precisa viver assim, uns cuidando dos outros. Você está conseguindo alcançar? Que tem coisas na nossa vida de oração e na nossa prática diária que precisam ser modificadas. Quero agradecer os que estão aqui, podem se assentar. A gente precisa colocar esse ensino de Jesus em prática na nossa vida. Mais uma vez. Eu quero encerrar essa mensagem falando primeiro para você que ainda não faz parte dessa família. Ser discípulo de Jesus é diferente de ser evangélico, de frequentar uma igreja, de ser cristão. Ser discípulo de Jesus é algo forte. É algo assim, o vento sopra onde quer, ninguém sabe. Deus pode chegar para você e mudar totalmente a sua vida de uma hora para outra. É um negócio muito diferente. É um estilo de vida totalmente diferente, onde quem manda em você é Jesus. Eu quero convidar você que ainda não é discípulo de Jesus a entrar para essa família, para esse reino que é uma coisa maravilhosa. E eu quero dizer para você que já entrou para essa família, para aprender como os discípulos de Jesus estavam aprendendo, e coloque em prática essas coisas que você ouviu. Quem consegue se lembrar nesse momento de pelo menos uma coisa que Deus desafiou você nessa noite? Se coloca de pé. Uma coisa que Deus mostrou para você que você precisa mudar mais. Se coloca de pé nesse momento. Se você não lembrar, fica sentado mesmo. Eu vou pedir pela vida de vocês nesse momento, você vai me acompanhar e concordar com essa oração, os outros que estão assentados também, para que cada um tenha força para colocar em prática aquelas coisas que foram ensinadas aqui nessa noite. Amém? Pai, eu venho pedir que o Senhor nos guarde nesse momento de tudo aquilo que trabalha contra a união dessa família. Tudo aquilo que faz com que a gente olhe para o nosso irmão como sendo um outro e não como alguém nosso. Nos ajude, Senhor, a viver realmente como um grupo que diz Pai Nosso, realmente tendo o mesmo Pai, tendo essa consciência. Eu te peço que o Senhor nos ensine a repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu sinto que esse é um dos maiores pecados, que nós temos sido negligentes com relação a ele. Em nome de Jesus, nos ensine, meu Pai, a repartir o pão nosso de cada dia. Não nos torne cego para essas coisas. Pai, eu te peço, manda para a gente pessoas com quem a gente possa exercitar a nossa misericórdia. Pai, eu quero pedir nesse momento que o Senhor nos ensine a ser misericordiosos com os nossos irmãos em pecado, a olhar para o pecado do irmão e lembrar do nosso. E da mesma forma que a gente pede para ficar de pé, que a gente aprenda a orar também pelo nosso irmão, a cuidar dele. Em nome de Jesus, nos ajude a viver como família tua, conforme o Senhor nos ensinou. Nos ajude a pegar essa oração do Pai Nosso e aplicá-la em cada oração nossa, meu Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Amém.